Oi, oi, aqui é a Ana Paula do Glitter Hexagonal e hoje eu trouxe 3 esmaltes da nova coleção da Impala, Now United. A Now United é uma banda de pop global com 15 integrantes de vários lugares do mundo e eu comprei só essas 3 cores porque, enfim, foram as que mais me agradaram. Mas o símbolo do Now United são várias cores e eu gostaria de fazer aqui uma nail art com essas 3 cores que não tem nada a ver com o símbolo do Now United e que vai aproveitar esse colorido todo junto. A Impala lançou a coleção Now United em parceria com a banda. São 14 cores, é uma coleção super colorida e eu vou fazer hoje uma nail art usando carimbadas preenchidas só com figuras hexagonais. Então vamos lá. Eu vou começar esmaltando as minhas mãos, usando 2 vezes o laranja, 2 vezes o azul e 1 vez o cinza. Eu gostei bastante desse laranja, só que ele é mais neon do que eu tinha visto na imagem quando eu comprei. E eu tenho bastante laranjas neons, então acaba que não me fez muito a cabeça. Mas ele é bom, ele fecha bem na primeira camada, na segunda camada ele fica super bom. E o cinza também é muito bonito e esse azul também é bem legal. Aqui na primeira camada. Agora eu vou fazer a segunda camada para vocês verem. Lembrando que esses esmaltes são veganos, hipoalergênicos e não testados em animais. Os esmaltes são super cremosos, são super bons de esmaltar, tem um brilho muito legal. Eu só achei que eles não secam muito rápido, não secam tão rápido quanto eu gostaria. Mas enfim, né, isso é uma questão de percepção, talvez. E eles ficaram assim na segunda camada. Agora eu vou limpar as unhas e depois eu vou começar com o processo de carimbadas preenchidas. Olha como ele fica brilhoso. Eu tô aqui com meu tapetinho de silicone já com uma camada de verniz, de top coat, brilho, porque depois eu vou explicar por que eu fiz isso. E eu vou carimbar usando várias placas de carimbo, depois eu vou colocar aqui na descrição quais foram as placas que eu usei. E eu vou usar preto para carimbar e esses 2 cinzas que fui eu que fiz misturinhas para fazer essas carimbadas preenchidas. Esse preto é o preto para carimbo da Pipila, ele é muito bom, tem sido meu companheirão. E vou usar eventualmente o branco também. Vocês já devem ter percebido que eu adoro hexágonos, né? Nem é fácil de perceber isso. E esses hexágonos, eu gosto muito de procurar plaquinhas que tenham hexágonos diferentes. Enfim, eu vou usar várias diferentes aqui. E vou fazer, procurei hexágonos que pudessem ser preenchidos, de preferência com mais do que uma cor, para poder fazer com que essas 3 cores apareçam em todas as unhas. Então eu tô aí fazendo o preenchimento, carimbando em cima desses espaços onde eu já coloquei o top coat. E depois vocês vão ver por que isso ajuda muito nesse tipo de carimbada preenchida, que é um tipo de carimbada preenchida que é feita no tapetinho de silicone para fazer película. A gente acaba usando ela como película. Estou fazendo aí vários hexágonos diferentes. Na verdade eles são polígonos, né? Mas eles têm a forma geral de hexágonos. E aí eu tô usando uma outra plaquinha, porque tem hexágonos menores que eu vou usar junto com esses hexágonos maiores. E depois vocês vão ver a composição pronta. Essa parte foi um adianto pra mim, porque eu acabei pegando esses 3 hexágonos de uma vez. E eu já tinha pensado nisso, então eu fiz uma base ali bem grande, né, para caberem os 3. E eu vou usar eu acho que eu vou usar só esse esmalte para carimbo cinza escuro,
porque o outro cinza claro não ficou legal, já testei, e não ficou muito legal, não ficou muito aparente. As possíveis falhas a gente vai arrumando, né, e eu vou fazer mais carimbadas do que elas realmente vão ser usadas, para poder também ter como escolher e tal. Eu tô usando também o carimbo minimalista da Pipila, que é só para pegar uma carimbadinha, uma figura bem restrita naquele espaço do carimbo. E, enfim, dá para fazer isso de vários jeitos. E agora eu vou começar a pintar, vou colocar aqui um pouquinho do esmalte cinza nesse meu raspador, que eu sempre uso o raspador para isso. E vou começar a pintar usando um pincelzinho, também sempre com muito cuidado para não arrastar a linha de baixo. E eu vou pintar usando esses espaços, essas delimitações de espaço desses hexágonos para fazer figuras geométricas com várias cores diferentes. Isso para mim acaba sendo uma terapia, ficar pintando esses espacinhos pequenininhos, cuidando para eles não ultrapassarem a linha, colocando outras cores e projetando quais cores vão em cada um dos espaços. Então eu vou ficar quietinha, vocês curtam a música aí e curtam essa minha terapia. Se não curtirem ficar olhando isso por muito tempo, pulem um pouquinho para diante para verem como é que eu coloquei as películas nas unhas e como é que ficou o resultado final. Terminando essa etapa, agora eu vou deixar secar por alguns minutinhos para depois passar o branco. Eu usei aqui o meu branco da Nice. Eu vou passar o branco por cima desse preenchimento para que essas cores fiquem mais vivas quando eu colocar elas em cima de cada uma das esmaltações de cor. Então, eu vou fazer isso em todas as figuras e cuidar para não passar da linha de contorno do hexágono todo. Depois desse calço branco, eu vou esperar secar por cerca de 20 minutos ou meia hora para as películas ficarem bem direitinhas e vou tirar elas com a ajuda dessa pinça, bem devagarinho para não rasgarem, e elas ficam assim. As películas individuais ou as que tem mais hexágonos, elas vão ficando assim. E aí eu vou cortar as rebarbas. Vocês viram que eu não passei top coat por cima do branco, para não ficar tão grosso assim na unha. E eu vou passar as rebarbas. E agora acaba que a gente consegue entender melhor por que esse top coat por baixo, ali no fundo da carimbada preenchida, ele é bom.
porque ele acaba fazendo com que quando a gente coloque essas carimbadas, essas películas sobre a unha, quando a gente vai passar o top coat final, ele não arrasta a carimbada, não arrasta o que a gente acabou de pintar. Então aí tô cortando as rebarbas. Esse corte é um saco, demora um pouquinho, mas é bom para ele não fazer volume na unha e assentar melhor na hora que a gente colocar o top coat final, porque o top coat final ele vai meio que derreter essa película e vai assentá-la no lugar. Então agora eu vou colocar uma camadinha bem fininha de base, vou esperar ela ficar quase seca para aplicar então essas películas com a ajuda de um carimbo. Eu vou colocá-las viradas no carimbo e vou aplicar elas em todas as unhas. O ideal é fazer 2 unhas de cada vez, para que a base não seque muito rápido, porque senão depois tem que ir outra camada de base para ela poder grudar essas películas na unha. Então aqui eu tô colocando elas viradas no carimbo, para ser mais fácil de colocar, não marcar, enfim. E eu vou colocando na unha. Ó, já tá marcando bem pouquinho a digital. E é só carimbar, como se fosse carimbar. Eu aperto normalmente para que ela assente bem na curvatura da unha e para que assente bem também nas bordas das cutículas. Aperto não arrastando, né, para não borrar muito, mas eu vou assentando ela direitinho. Vou fazer isso com todas as películas que eu for usar e, portanto, vou fazer isso em todas as unhas para produzir esse mix and match de hexágonos com essas 3 cores da coleção Now United para Impala. Isso feito, agora com uma espátula, cuidando para não machucar a unha e a cutícula, eu vou tirando essas rebarbas para depois então passar o top coat e tirar, limpar os contornos de vez. Tirar essas rebarbas é importante porque senão fica, quando a gente vai tirar o contorno com removedor de esmalte, ela vai derretendo e vai ficando uma borrança, e assim a gente evita essa borrança toda. Uma das desvantagens dessa técnica usando a película, fazendo essa película, é que às vezes ela pode ficar um pouquinho, com o relevo um pouquinho aparecendo, e aí por causa disso eu usei 2 camadas de top coat, uma camada para assentar a película, para ela derreter e ficar direitinha, e a outra camada para fazer com que não tenha nenhum caroço na unha, né, nenhum relevo na unha. Mas ela foi ficando assim. Eu limpo as bordas e ela vai ficar assim bem colorida, apesar de serem 3 cores, uma delas um cinza, mas ela vai ficando bem colorida e com esses motivos hexagonais, né, geométricos que eu gosto tanto. E aqui elas estão prontas, já com a unha devidamente limpinha, as cutículas limpinhas e com o meu olhinho de cutícula, e elas ficam assim. Acho que fica muito bonitinho, essas 3 cores combinam muito. Esse cinza é um neutro entre essas 2 cores e o laranja e o azul são cores complementares, então eu acho que dá muito certo essas 3 cores juntas. Eu não costumo comprar coleções completas, a não ser que elas sejam pequenas e sejam muito legais. Eu gosto muito de todas as cores, porque algumas cores se repetem, eu já tenho, enfim. Mas essa coleção parece ter cores muito legais e vão agradar bastante gente.
Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal se já não forem inscritos e inscritas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!